Eu quero agradecer a todos a vossa presença. É-me extremamente grata. Dos autores da lista final, a quem dou os meus parabéns, este prémio também é deles, naturalmente. À família Andrade Pais, que já conhecia do prémio que ganhei em 2014 e improvavelmente estou aqui de novo, inesperadamente, não fazia a mínima ideia que pudesse ganhar o prémio de novo em 2018. Eu vou-vos ler umas palavras, espero não ser fastidiosa, mas são muitas, ao contrário daquilo que faço nos poemas. Eu tinha tantas coisas para dizer que tive que as escrever para não me esquecer de nada. Os poetas escrevem a sua alma, diz-nos Eduardo Cirlot. Começo por dar os parabéns, como já referi, aos autores da lista final. Este prémio é também seu. Um aplauso aos poetas António Cabrita, João Rasteiro, Rogério Manjate, Geraldo Dias da Cruz, Luís Patraquim, Alberto Pereira, Ana Luísa Amaral. Agradeço ao júri o trabalho de seleção das obras concorrentes. Devo mencionar os poetas galardoados nas anteriores edições. Eduardo White, 2013, de Moçambique, Mário Herrero Valeiro, 2015, da Galiza, Samuel Pimenta e Maria João Cantinho, 2016 e 2017, respectivamente, que estão aqui connosco. E estou de novo no centro de tudo o que faço com as mãos. Quero agradecer a todos os que têm acreditado na minha poesia. Alguns já não estão fisicamente entre nós, mas a sua presença é fecunda. Outros têm mostrado que devo continuar a escavar neste exercício da palavra poética. Esta é a segunda vez que ganho o Prémio Glória de Santana, como já referi, situação pouco provável que me deixou siderada, primeiro porque não estava à espera de ganhar e depois por me saber incluída numa lista final com tão bons poetas. Este prémio é deles também, qualquer um dos livros poderia ter ganho este reconhecimento. Estendo a minha gratidão a todos os presentes hoje aqui e pela confiança que depositaram no livro das mãos. Este prémio tem um sabor dobrado por ser inesperado, como já referi também. Cheguei mesmo a dizer à editora Natasha Serrão, da Coisas de Ler, que entre os livros da coleção com possibilidade de concorrer, não enviasse o meu, uma vez que já havia ganho esta distinção em 2014. Uma pessoa amiga insistiu em que eu devesse concorrer e aqui estou agora convosco. Se por um lado me é dado o reconhecimento do que vou fazendo, escrevendo, é-me legada uma imensa responsabilidade que encaro como um desafio e um estímulo num tempo em que a palavra deve sacudir a superfície com sagaz pertinência, trazendo abertura a novos campos de possibilidade e de consciência. A palavra poética não deve ficar presa e restringir-se à nuvem formal dos académicos ou às elites literárias, mas deve estender-se nos sentidos vertical e horizontal às pessoas, a novos caminhos de memória coletiva, ao exercício da construção livre e universal de uma sociedade mais humana e justa. Há em Portugal uma espécie de memória aprisionada que encarcera o texto e a poesia em dogmas da excelência formal, e alguns novos autores são circunscritos a um rebaixamento trágico. Este Prémio Glória de Santana contraria isso mesmo, mostrando pela abertura a um júri internacional e diverso que é possível destapar alguns poetas de penumbra, dando-lhes voz e visibilidade. Levem-me, digo às palavras que me acolhem. Não esperem pelo pensamento que tolhe e conduz as expressões reguladas e contraditórias. Abram uma porta do verso que é frente em simultâneo gesto. Levem-me pelo verso até ao poema e suprimam a gramática que corrige e diferencia. Escrevam-me sem mapa, sempre que puderem, e sem que eu dê conta desse imenso gesto. Em 2014 conheci a família de Glória de Santana, Andrade Pais, os irmãos Inês, Andréia e Rui Pais, filhos de Glória de Santana e do arquiteto Afonso Andrade Pais, que são verdadeiros pilares desta fundação. Com todo o seu empenho, perpetuam a memória viva da sua mãe,
patrono do prémio. Foi tão fácil perceber como todos se dedicam com carinho a este prémio, à memória da sua mãe, uma poeta que se entregou à palavra e à educação, uma pessoa sensível e humana cuja memória está viva e nos liga. Também Glória de Santana e sua família viveram em Moçambique, onde nasci, e por isso pude, desde logo, encontrar afinidades com os seus filhos, com a sua família. Bem-ajam os filhos de Glória de Santana por manterem viva a memória da sua mãe com este prémio e estimularem com este a produção poética. O meu sentimento é de enorme gratidão. Agradeço também a Afonso Peixegueiro, que escreveu o pós-fácio do meu livro, e também a João Guizan, que está aqui presente, que o traduziu para o português. A Maria Margarida, a cedência de uma fotografia sua para o livro, a Maria Teresa Dias Furtado e a Ronaldo Cagiano, que apresentaram o meu livro das mãos e me emocionaram com os seus textos. Natasha Serrão, naturalmente a editora de Coisas de Ler, que deu possibilidade a esta publicação, a todos os que estão na minha vida, ao meu filho, à minha mãe. Não vos trago um discurso académico, mas sentido e grato. Diz-nos Steiner que o discurso não pode articular as verdades mais profundas da consciência, nem pode transmitir a prova sensorial e autónoma da flor, o raio de luz e o canto dos pássaros ao amanhecer. A linguagem é incapaz de revelar estas coisas, mas esforça-se por fazê-lo, por se aproximar delas, não adulterando ou corrompendo o silêncio. O que as inexpressáveis e silenciosas visitações da liberdade e do mistério do ser podem comunicar-nos em momentos privilegiados. Tais intuições transcendentais têm fontes mais profundas que a linguagem e, querendo conservar as suas pretensões de verdade, devem permanecer sem ser declaradas. Mas a poesia pode tocar estes vislumbres do silêncio com o poder mágico da palavra. Imersos no vazio, os poetas lançam as suas mãos às estrelas, refere-nos Ricardo Gil Soeiro. Sobre a minha escrita, falo-vos a partir de um lugar mestiço, do encontro entre várias culturas, moldado pelos mundos por que passei e que até aqui me conduziram. O meu olhar cruza pelo menos 3 continentes. Nasci em Moçambique, como referi, o meu pai era do Algarve, a minha mãe de origem em Goa, legaram memórias genéticas e culturais, densas matrizes de possibilidades. A escrita surgiu cedo em mim, primeiro com o gosto de elaborar composições livres, com o prazer de explorar o imaginário e de escrever sobre assuntos reais mais tarde. Depois o meu percurso tomou várias direções, a profissional, essencialmente técnica, de análise laboratorial de minúcias probatórias, que me mostraram os limites da compreensão humana, e a académica que me levou onde o espírito quis chegar, as ciências humanas e sociais, na vertente das relações internacionais e interculturais, da antropologia visual, como via da compreensão pela imagem, das representações sociais locais sobre migrantes e culturas diferentes. Foi, no fundo, este estudo que me propus fazer que resgatou o meu percurso mestiço de insider, outsider, entre culturas, sem nunca pertencer por inteiro a qualquer uma delas. A minha terra não tem um nome próprio, mas o nome do corpo que a molda, com o peso dos signos e do contexto. A minha terra é um texto que cresce devagar no corpo e fora dele, no contacto da pele com o mundo. Compreendi que a política tende a separar as pessoas e a poesia a uni-las. De algum modo a palavra tomou em mim o gosto da construção e do incêndio, revelando e tocando aquilo que na nossa sociedade é muitas vezes impossível, a comunhão com o mundo, com as pessoas. Sempre trouxe esta sede comigo, ainda que a maioria a entenda inalcançável e utópica. Tinha um poeta na família, irmão do meu pai, que veio a revelar-se uma espécie de tutor em matéria de poesia. O estudo levou-me a estar em contacto com autores que usavam o campo da construção científica e literária. O encontro com autores como Eck, Foucault, enfim, não vou citar todos, colocava-me perante a construção humana e a construção do texto, que se transformou em prosa académica e com maior frequência na minúcia do poema,
verso clandestino do real. A escrita poética é para mim uma forma de conhecimento e autoconhecimento, um germe de efemeridade. Acredito que a poesia esteja na vida de todos os dias, na forma como olhamos e expressamos a nossa percepção do e sobre o mundo. O livro das mãos continua o que escrevi antes, como um grande poema, cruza tudo o que sou, no mais íntimo, com o que colhi dos poetas Sufi e à filosofia zen, aos poetas como Zimborska, Clara Genas, entre outros, António Ramos Rosa, Daniel Faria, entre outros escritores como Jorge Luís Borges, Maria Zambrano. Comecei a conhecer melhor a obra de Glória de Santana depois de ganhar o prémio em 2014 e apaixonei-me pelo seu jeito sereno e elevado. Poema Agreste, de Glória de Santana. Não sei por que buscas palavras longas para as coisas breves que nos assombram. Não sei por que teces teias enormes para as incertezas que nos envolvem. Não sei por que insistes. Não sei por que insistes em prender meus passos nesse limite. Este poema é de Poemas do Tempo Agreste. Publicar nunca foi uma vontade primordial. Foi o meu tio António que me incentivou à publicação dos meus poemas no livro com ele, O Diálogo de Vasos Comunicantes, escrito em 2004 e publicado em 2006. É com ele que aprendo a atravessar a noite e a reconhecer as palavras desapossadas, a escavar despojadamente. E se a gravidade vai atravessando e derrubando o corpo com estilhaços de memórias antigas e erros não calculados, para além do ruído esmagador que a violência dos mídia e do mercado nos impõe, a palavra poética vai se erigindo interior, anterior e imune, realçando o ser das coisas como pedra esculpida perante a adversidade. Sempre que sacudo a dor, ascendo à nitidez do mundo e contemplo como se nunca antes houvera sido. E a interioridade é já um corpo, a formar-se para além do rosto, nessa correspondência exata e tão grata aos poetas, a da palavra conjugada em harmonia com os verbos ser e humanizar. Este é também um livro sem pretensões, e talvez por isso ainda me sinta sem jeito para perceber que foi galardoado com o prémio que celebramos hoje. Talvez porque o ato de escrita seja demasiado íntimo, deva conservar a humildade e o recato, sem bulício e ribalta, por um lado, concordando por outro que toda a passagem sulca e retorna, num verso que agora recompensa. Na moldura livre que venho construindo dentro e fora do poema, acolho este reconhecimento com muito carinho. A minha primeira escolha para o título do livro não foi o livro das mãos, foi o silêncio abre as mãos. Tive muito tempo a maturar esta ideia. De facto, as mãos ligam-se e ligam através do silêncio que se abre, que se faz voz e se descobre. Já no final do livro, depois de uma conversa com Alfonso Pessegueiro, autor do Pós-Fácil, percebi que o meu livro era essencialmente o livro das mãos. E o silêncio, o mar de fundo que o conduz ao leitor, esse outro a quem se destinam as palavras, essa voz do silêncio. Este livro divide-se em duas partes, na orla do silêncio as mãos e num golpe de pão o poema. Partes em sequência no fazer poético, mão e poema, câmara e antecâmara do mundo. É no silêncio que nasce e se levanta a mão que rasga a página, e no movimento de cesura, ou golpe, se distancia de si, do eu, para colher o alimento que forma o poema. Com as mãos desenhamos o primeiro gesto, o gesto alquímico. Com as mãos transformamos o mundo num terceiro espaço, o poema, esse lugar em que o espírito ganha uma outra dimensão. Este livro é uma mão que se estende a outras mãos, aos amigos com poemas dedicados no livro, ao leitor desconhecido que quiser ler. O meu tio António costumava dizer que as mãos têm uma relação direta com o cérebro e, de facto, parecem agir simultâneas ao pensamento. As mãos rasgam o silêncio e transformam.
As mãos são chave do mundo. Elas abrem-se ao mistério, transformam e colhem da terra um movimento alto de abertura e de profundo fechamento. As mãos moldam em libertação. Num tempo em que a nossa sociedade se transformou em escrava do lucro e o universo humano perde-se num espaço funcionalizado de mercado e consumo, que negam a construção de imaginários à escala humana, os poetas devem continuar a burilar a palavra, oferecendo ao leitor mensagens com o espelho humano e com ramos capazes de alcançar e transformar, com o tempo preciso do espírito, da reflexão e da interioridade. Colaboro desde 2014 como consultora da coleção de poesia Clepsidra, num projeto da editora Coisas de Ler. A coleção iniciou com a antologia Clepsidra, lembrando a obra de Camilo Peçanha em 2014 e que deu nome à coleção de poesia. E por acaso, há dias, ao ler uns textos sobre Glória de Santana, vejo que ela ganha o prémio Camilo Peçanha exatamente em 1961. E eu pensei, mas que coisa! Eu nem sequer tinha dado conta quando escolhi o nome Clepsidra. E de facto há esta coincidência. Portanto, para mim, divulgar os autores e com eles partilhar a palavra poética tem sido um prazer e estou grata a todos os poetas. Eu vou só ler um poema do meu livro, que é o último, e fico por aqui. Quero agradecer de coração a todos os presentes. Eu não sei qual é a página, porque não anotei aqui a página do poema. Nas margens, o lugar nunca é o mesmo. Ensaiamos o voo das mariposas em torno de um centro que se propaga como uma onda negra, que suga os membros de quem resvala. Colhemos resquícios de um plano iluminado numa sequência de frames disparados na tela, de um possível enredo fílmico, e figuramos na página num galope tenro e veloz. Ontem o ator navegou mar adentro, sem permissão para a morte. Apenas a sua mente perdurava no corpo, como ferida na margem. Neste plano, os atores são as palavras, que unimos na distância dos equívocos, e juntos viajamos fora do tempo, para fora do centro e das margens. Aqui enunciamos versos, âncoras livres, nas palavras que se movem diante de nós. Mas eu não vou terminar ainda, vou ainda ler o último poema de Glória de Santana e mais um para Inês Andrade Paz. Peço desculpa, mas tenho que ler. O de Glória de Santana é afirmação. A essência das coisas é senti-las, tão densas e tão claras que não possam conter-se por completo nas palavras. A essência das coisas é nutri-las, tão de alegria e mágoa que o silêncio se ajusta à sua forma, sem mais nada. Este poema é muito lindo, é do Um Denso Azul Silêncio. E este poema, que também escrevi a Inês Andrade Paz e consta do livro, e que de certa forma parece ter aqui um germen qualquer também que de repente me colocou aqui, não sei. Está no corpo o centro do que ainda não tem nome. A dança contínua em projeção esculpida contra o vento. Elevamo-nos na promessa de encontrar essa linha ao meio, que em diagonais se configura e em movimentos se cumpre. Por isso amamos toda a dança, que no tempo esboça o que ainda não tem nome. Muito obrigada.